E eu sempre digo que a arte, ela é uma expressão da nossa intimidade, ela é um reflexo da nossa intimidade. Então, eu precisava olhar para mim, para entender de onde vinha a minha arte e colocar ela no mundo a partir daí. E vender ela para o mundo a partir daí. Senão seria desconexo daquele momento tão visceral de fazer uma mudança de carreira e, ao mesmo tempo, desconexo de uma mensagem, de um servir, de algo que eu queria provocar no outro através da minha arte. O que é viver a arte? É viver a sua verdade. É se colocar no mundo a partir de um lugar de responsabilidade. É se assumir um agente de impacto positivo. Você mesmo se coloca no mundo a partir de um lugar de verdade de dentro. O resto é consequência. Comecei a entender que a arte era não necessariamente o como, o que eu estou criando, como eu estou criando. A técnica é extremamente importante. Desenvolver a fala, a pintura, a escrita, a gente pode sempre aprender a se colocar melhor, a se expressar melhor. A arte nada mais é do que a expressão da intimidade. Então, tudo é desenvolvível. Mas e esse porquê? O que está por trás disso? O que vem lá de dentro? O que é esse lugar? Qual é... Não gosto muito das palavras propósito, missão, acho que elas estão um pouco judiadas, mas esse lugar de verdade mesmo, que é só seu. Mas na vida pessoal, estava um grande emaranhado, uma confusão, onde eu não conseguia me relacionar de uma forma saudável, eu atraía pessoas extremamente abusivas e me questionava, porra, por que comigo? De novo? De novo caí nessa, de novo aconteceu isso, e por que eu fico nisso? E por que eu atraio isso? E eu comecei a me perguntar isso. Eu literalmente deitava à noite na cama, nos meus ciclos de vida, morte e vida, e falava, o que eu preciso deixar aí que eu não tô vendo? Porque tem algo aqui que tá me incomodando. Tem algo que não tá deixando eu viver uma vida mais saudável, mais verdadeira, mais inteira. Eu me sentia toda fragmentada por dentro. Embora a minha imagem, como empreendedora, como artista, tava tudo bem. E eu passava essa imagem. E eu passo essa imagem. E eu sou essa pessoa. Mas lá dentro, no fundo, tava tudo despedaçado. E eu não entendia por quê. Eu não conseguia entender de onde vinha isso. E eu comecei a me fazer perguntas. E, literalmente, antes de deitar na cama, eu rezava, orava, sem uma religião específica, mas para a espiritualidade mesmo, e falava assim, gente, me mostra o que está acontecendo. Eu tô pronta para ver. Eu preciso passar por isso. Eu quero passar por isso. Existe algo, uma pedra no sapato, existe um navio afundado dentro de mim que não me deixa avançar, que não me deixa viver de uma forma mais inteira. Alguém me dá uma luz, existe uma sombra aqui, coloca a luz nisso. Peguei meu computador e comecei a escrever. E foi aí que a escrita veio como um grande desabafo. E foi aí que o livro surgiu como um grande desabafo. Ele não tinha um formato de livro ainda. Eu literalmente estava desabafando e entendendo essas conexões. Da mesma forma que eu pintava e olhava para minha arte e falava o que essa arte está me falando, o que eu estou expressando em arte, aquilo que eu não consigo em palavras, aqui eu estava conseguindo colocar em palavras. E foi através dessa escrita que eu comecei a entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, o que eram essas emoções reprimidas dentro de mim, o que era essa raiva, o que era esse medo, o que era tudo aquilo que estava pulsando dentro de mim e me incomodando e não me permitindo seguir em frente de uma forma mais leve, mais saudável, sem inteira. Eu não estava inteira, eu estava despedaçada. E eu comecei a colocar essas partes no papel para entender essas partes. Até então eu não sabia que era um livro. Foi desenvolvendo, foi entrando, foi mergulhando nisso, traçando o paralelo com o mergulho, que eu entendi que ali existia uma narrativa. E se eu escrever sobre isso? E se eu contar a minha história? Então esse livro, ele na verdade é um convite ou uma extensão de uma mão, onde eu estendo a minha mão e falo, eu já acessei, eu mergulhei profundamente, eu fui até os níveis mais obscuros da escuridão que vivia dentro de mim, literalmente. E eu sobrevivi. E eu tive pessoas que estenderam a mão para mim. Eu tive pessoas que caminharam na outra direção. Aprendi sobre quem sou eu, mais do que nunca. E me coloco no mundo a partir desse lugar de uma nova versão. Acabou? Não. O autoconhecimento ele é constante. Tenho certeza que terei vários outros mergulhos. Mas agora eu sei até onde... Qual é a profundidade que se pode chegar e qual é a transformação e a quebra que se pode alcançar a partir daí. Então, que esse livro seja uma mão e fala, eu não posso mergulhar por você, mas eu te estendo a mão para você mergulhar até onde você precisa ir para se tornar mais inteiro.
O livro ele começa numa ilha. Uma relação sempre constante com um mergulho para dentro, um mergulho para fora e a minha relação com o próprio mar. Eu nasci perto do mar, sou santista, caiçara, surfista e é no mar onde eu sempre encontro o meu silêncio. Nesses meus processos de autoconhecimento, de conexão com a minha arte, de conexão com a natureza interna, e também entendi a importância da natureza externa, como um nutre o outro, como eu me alimento por um movimento e por uma energia de uma cidade, mas é na natureza que eu me reconecto. Quando eu observei na minha arte esse paralelo dos mergulhos, dos vazios, foi quase natural trazer isso para a narrativa do livro. Então, o livro ele se chama Meu Amar de Dentro. O A entre parênteses nessa brincadeira do mergulho no mar de dentro com o amor de dentro. Um amor próprio, uma segurança, o ocupar desse espaço, que é só meu. A narrativa, ela atravessa um mar, um mergulho. Então, ela começa numa ilha, que foi uma viagem, de fato, que aconteceu, que eu sinto que internamente foi uma grande chave e uma mudança para eu acessar esse meu trauma. Quando eu entrei na água, pus a máscara de mergulho, eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi uma grande mancha escura lá no fundo. Pensa numa mancha escura. Eu não vou descer nesse lugar, não. Tá escuro esse lugar. Não sei se eu consigo, dentro da minha cabeça. Meu amigo olhou pra mim e falou assim, tá tudo bem? Aí eu, medo. Aí ele, a gente vai no seu ritmo. Ele falou, você quer ir ou você quer voltar pro barco? Eu falei, não, já tô aqui, agora não tem volta. Eu vou encarar esse negócio. Dá medo, mas eu vou. Ele falou, eu vou respeitar o seu ritmo, a gente só vai entrar no navio se você quiser, você vai me dando o seu tempo e eu vou respeitar isso e a gente vai até onde você quiser ir. E aí eu falei, sim, eu sempre vou até onde eu puder ir. Eu sei o meu limite, mas eu vou encarar essa sombra, eu vou encarar esse naufrágio. E foi nesse momento que foi uma grande virada, assim, pra mim. De perspectiva também. Porque eu percebi que eu podia ficar vibrando no medo, de olhar aquele negócio escuro lá e falar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou descer a 30 metros, eu não vou poder subir, eu não vou conseguir respirar, eu não consigo falar com ninguém, e aquele pânico. E aí eu respirei, voltei e falei, onde tá a beleza nisso tudo? Olhei em volta, no meio do oceano, uma ilha, uma encosta, assim, tipo uma rocha do outro lado. Via outros mergulhadores também um pouco tensos. Nós fomos os últimos a descer. Coloquei a máscara de novo. Falei, como que eu posso olhar isso de uma forma bela? Como que eu posso mudar essa perspectiva? A hora que eu coloquei a máscara, já tinha outros mergulhadores descendo e eu comecei a ver um monte de bolhas, porque você vai soltando bolhas, né, do equipamento. E eu olhei para aquelas bolhas e falei, gente, que maravilhoso isso. As pessoas estão mergulhando profundamente. E, tipo, o ar, o oxigênio tá saindo e a gente tá entrando numa outra dimensão, no silêncio. E aí eu abaixei, assim, um pouco e escutava aquele silêncio do fundo do mar. Eu falei, é o meu silêncio. Se eu não fico confortável no meu silêncio, no meu vazio, como que eu tô vivendo a minha vida? E aí eu mergulhei. Então eu entrei num estado quase meditativo de presença, de conexão comigo mesma. E aí nesse momento a gente já estava quase subindo, a hora que eu olhei para cima, eu vi a luz do hotel, que era onde a gente estava perto mergulhando, movimentando a superfície do mar. E eu entendi, eu preciso mergulhar para dentro. Encontrar esse meu naufrágio e olhar de frente para essa minha escuridão. O livro começa narrando essa história, porque foi nessa história que eu comecei a entender essa minha relação comigo mesma, com a luz, com a sombra, com a minha natureza, com a natureza externa, com esse oceano que vive dentro da gente e a gente tem medo de explorar. Voltei da viagem, entrei na minha casa, no meu apartamento, falei, eu não caibo mais nesse lugar. Fechei em 3 semanas, resolvi ser nômade. Fechei meu apartamento, coloquei a minha vida inteira num depósito e decidi literalmente mergulhar no meu vazio. Não sabia o que era o vazio, não entendia o que era o vazio, eu só sabia que eu tinha um vazio dentro de mim. E o mergulho me ajudou
a acessar isso. Um mês depois que eu fechei meu apartamento foi quando eu tive minha catarse. E aí foi nesse momento que eu acessei o meu trauma. E foi num momento de catarse, de conexão com a minha arte, de um filme que eu tava assistindo, e eu fui invadida por imagens e entendi. Foi tipo uma Matrix, assim, eu vi na minha frente imagens, conexões, e falei assim, meu Deus, o que eu fiz com as minhas relações e o que eu tô fazendo comigo mesma nesses últimos anos? O que eu me permiti viver? Fui invadida por medo, fui invadida por raiva, fui invadida por culpa e por vergonha. Foram as 4 emoções que eu aprendi a dar nome, porque elas viviam em mim e eu não sabia. Até eu conseguir falar em voz alta que eu tinha sido estuprada, demorou. Eu não conseguia. Eu era invadida por emoções. Eu não sabia falar essa palavra em voz alta. Eu não conseguia aceitar que isso tinha acontecido comigo. Comecei a falar. Busquei ajuda. Talvez conscientemente, talvez essa minha vivência mais crítica, esse meu olhar pensamento, apesar de estar sendo invadida por emoções, eu consegui ter um olhar crítico em relação a isso e construir conscientemente alguns passos para esse mergulho. Então foi quase... Eu literalmente fazia essa analogia constante com o mergulho e falava, eu vou colocar o cilindro, eu preciso lembrar de respirar, preciso colocar o oxigênio, senão eu vou afundar, senão eu vou morrer, preciso ir com calma. Põe isso, respira, põe, infla um pouco, sobe um pouco, desce um pouco. Então, foi nessa analogia que eu mesma fui navegando o meu próprio trauma e a minha própria cura. Eu sou uma vítima, mas ficar na vitimização é uma escolha. E eu escolhi a responsabilidade sobre isso, a responsabilidade sobre a minha cura. Então, foi nesse momento que eu iniciei o meu processo de cura, na verdade. Eu podia ficar, puta, isso aconteceu, nossa, não, putz, remoer aquilo, sim, remoí pra caramba, doeu, chorei, atravessei, hoje eu falo assim, sem escorrer uma lágrima, mas eu já derramei muita lágrima e me machucou, me perfurou, eu quase quebrei. Eu entendi por que as mulheres quebram. Eu entendi por que a gente quebra como ser humano. Eu entendi o quanto esse vazio consome a gente e a gente tenta tapar com outras coisas e não atravessa ele, não olha pra ele, não fica em pé no meio dele e fala assim, oi, vazio, tudo bom? O que você quer me dizer? Então, eu tive que passar por essas fases e etapas. Eu entendi que eu precisava olhar pra isso. E o livro, ele vai narrando essa história. E teve um momento muito importante e muito chave também, que foi logo depois disso, porque eu sou uma pessoa extremamente racional. E eu falava assim, eu tô pensando muito, mas eu ainda não tô realmente olhando pra isso. Então eu tinha dificuldade de falar em voz alta, o que eu tava passando. E uma grande chave, um grande momento foi quando eu decidi contar pra minha família. E sentar na frente dos meus pais e dizer o que tinha acontecido. Foi muito, muito, muito doloroso, muito importante. Também entender a reação deles, que depois, mais pra frente no processo de cura, eu entendi também a dificuldade que as pessoas, às vezes, mais próximas de você, né, a família, que é aquela sua rede de apoio mais próxima, tem uma mega dificuldade de encarar um assunto difícil, que é um tabu, que não sabe perguntar se você tá bem. Não me perguntavam se eu tava bem. Não perguntavam o que estava acontecendo. Então, toda essa relação desse meu trauma, de acessar o meu trauma, eu digo que foi quase um ralo que se abriu, assim, na minha vida. E o trauma em si, eu até que superei rápido, sabe? Até que eu consegui me perdoar do meu medo, da minha culpa, da minha raiva, da minha vergonha. Mas eu precisei entender todo o sistema que estava conectado a isso. E, no fim, eu tive um momento de catarse que foi muito forte, que... eu tinha esses ímpetos, assim, durante o meu processo de cura, de estar nos meus silêncios. Eu proporcionei muito silêncio, porque eu sabia que era naquele silêncio, na analogia do mergulho para dentro, que eu teria aquelas catarses. Então, eu me isolei muito de muitas pessoas, fiquei sozinha na natureza, eu ia sozinha pra praia, eu ia sozinha pro mato, eu não tinha casa, eu tava nômade, então eu podia ir pra qualquer lugar. E eu passei muito tempo sozinha nesses últimos meses pra acessar todas essas emoções e atravessar elas. Então eu era invadida por uma emoção e eu deixava ela sair, e aí eu olhava pra ela e falava, o que você quer me dizer?
O que eu tô aprendendo a partir desse lugar? Como é que eu posso transformar isso? Eu escolhi olhar com amor para todas as dores. E eu não conseguia reagir. Eu queria, a minha cabeça tava a milhão. Eu queria te falar isso, queria fazer isso, queria não sei o quê. Tipo, tudo que eu tinha imaginado que eu conseguiria fazer se eu tivesse nessa situação. E eu não consegui fazer nada. E eu me senti totalmente impotente. Naquele dia, eu entendi que o medo congela. Porque eu literalmente vivi e olhei de frente para a situação de novo. Nesse momento, eu tirei um pouco a carga de cima de mim da minha culpa, de falar porque eu não reagi. Eu entendi que realmente é um mecanismo de sobrevivência. E também, dentro de uma mulher e de um homem, por mais forte que você seja, quem vai vencer? Dentro de alguém que tá com raiva e alguém que tá fazendo algo sobre você, se você reage, o que vai acontecer? Talvez você ganhe a luta, mas talvez não. E naquele momento, tudo que eu queria é fazer com que aquela situação passasse. E foi olhando para essas emoções, o medo, a culpa, a vergonha, eu sentia vergonha. Vergonha de falar para os meus amigos, vergonha de encarar minha família e dizer que eu tinha ficado naquela situação, vergonha de assumir para mim mesma que eu tinha uma relação que era extremamente abusiva e eu ficava, porque eu achava normal. Eu não tinha a consciência que aquilo era ruim para mim. E o quão louco é isso? E me fez pensar quantas vezes a gente não fica em situações ou relações ou lugares que estão fazendo mal pra gente e a gente fala, tudo bem, eu tô aguentando, sou forte. Então o amor sempre vinha com dor. Era um amor castrador. Era um amor, você pode isso, você não pode aquilo, você não pode falar alto demais porque você tá incomodando. Ao mesmo tempo, as minhas referências, de certa forma, tinham suas toxicidades. Existia uma codependência, existia uma tentativa de me encaixar. Eu tentava me encaixar na minha família para ser aceita. Eu tentava ser aprovada, eu tentava ser reconhecida. E eu fazia isso desde a infância. E foi uma grande quebra em grandes processos e fases da minha vida de entender que eu não precisava de aprovação de ninguém para ser quem eu era. Ao mesmo tempo que eu poderia ser reconhecida. Ao mesmo tempo que o meu crescimento, ou a minha evolução, ou a minha exposição incomodava. E eu fui julgada. Eu fui julgada pelas pessoas mais próximas a mim. Isso me atravessou. Isso foi talvez ainda mais dolorido do que acessar o trauma em si. Então, eu tive muitas camadas de olhar para todas as minhas relações. E no fundo, era sobre a minha relação comigo mesma. Enquanto eu tentasse pertencer ou me encaixar desde a adolescência, isso não aconteceria. Enquanto eu tivesse medo da minha própria luz, eu viveria na minha própria sombra. Então, eu tinha medo de ser grande demais. Eu tinha medo de incomodar. Eu tinha medo do meu próprio valor, do meu próprio poder. E eu acabava não ocupando meu espaço, me desvalorizando e aceitando as pessoas me tratarem de certa forma. E você olhar para uma pessoa que você ama e dizer, eu amo você, mas a forma que você me trata não funciona para mim. Então eu entendi que, na verdade, eu estava acessando um trauma de relações, mas que era um trauma comigo mesma. Que a minha relação comigo mesma era extremamente abusiva, emocionalmente, psicologicamente e às vezes fisicamente também. E se a minha relação comigo mesma, com a minha imagem, com a minha história, com os meus traumas, com os meus amores, com as minhas dores, não estivesse em paz, se eu não me aceitasse ou me aprovasse exatamente da forma que eu sou, como que eu posso esperar isso de alguém? Se eu não sei o meu valor, como que eu vou fazer o outro me valorizar? Se eu não sei o que é importante para mim, como que eu vou dizer para o outro o que é importante para mim? Então, é um processo, o amor próprio, por mais piegas que pareça isso, ele não é sobre um momento que você come uma comida que você gosta. É a sua relação com você todos os dias. É o espaço que você ocupa todos os dias. É a sua grandeza que você nasceu, que os seus pais te deram a sua genética. A sua pele, o seu corpo, o seu cabelo, a sua voz, a sua risada, que pode ser parecida com alguém. Mas a sua alma vem de outro lugar. E aí não é sobre religião, mas sim sobre espiritualidade. E isso também me ajudou no meu processo de cura. E eu escolhi não aceitar mais. Eu escolhi quebrar o meu próprio padrão. Quando eu dei voz para minha própria história, eu comecei a escutar a história de outras mulheres.
Quase todo mundo tem uma amiga que já foi abusada. Quantos amigos a gente tem que são abusadores? Como a gente constrói as nossas próprias prisões? E será que as prisões são os lugares que a gente tá, que a gente fica, ou são as nossas perspectivas sobre a vida? Então, eu tenho vergonha ainda de falar abertamente sobre isso? Não. Eu tenho medo? Às vezes, um pouco. Eu sinto culpa? Não mais. Eu sinto raiva? Não mais. Porque eu ocupo meu espaço. Eu ainda tenho muito para ocupar. O autoconhecimento, ele é um desenvolvimento constante. Eu falo que é como uma cebolinha, que você vai descascando, 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 descascando. Tem tanta coisa pra gente descobrir lá dentro ainda. E quando a gente acha que a gente atravessou uma fase, vem o universo dar um tapa na sua cara e fala, vai de novo. Então, é uma evolução constante. Mas as coisas ficam mais leves. Quanto mais a gente se familiariza com as nossas luzes e com as nossas sombras, e não tem medo delas e mergulha nelas, mais natural é. E existe uma beleza aí. A história do livro, ela vai passando por todas essas camadas, e eu entro muito em detalhe também sobre cada processo, sobre cada emoção, sobre cada diálogo, sobre os meus insights de como cada relação ou cada coisa que aconteceu na minha vida trouxe um insight e foi preenchendo esse vazio. Porque a grande pergunta é, e esse vazio que eu descobri lá atrás? O que aconteceu com ele? Ele tá sendo preenchido, eu já não sinto mais ele. Às vezes eu tenho um ímpeto ainda de preencher esse vazio, de vestir minhas armaduras, mas aí o autoconhecimento ele vem nessa percepção de quem você é. E se perceber, e a gente quebra ciclos e padrões com o tempo, não é da noite pro dia. Então é você se perceber num momento e falar, opa, isso daqui é daquela minha versão, eu já não sou mais assim. Agora eu quero fazer diferente. E a gente tem essa autorresponsabilidade e a gente tem essa escolha todos os dias, né? Então, é esse olhar constante que me fez atravessar isso e que tem feito com que eu escreva sobre, que eu fale sobre e inspire outros a talvez olharem a vida dessa forma também. E teve uma analogia muito bonita também em relação ao mergulho que me veio recentemente, assim, nesse processo, que é, eu não sei se você sabe, mas existe senhoras no Japão que mergulham em apneia para caçar pérolas no fundo do mar. E é uma tradição muito, muito forte, né, principalmente no Japão, que está sendo extinta por máquinas e etc., mas elas continuam fazendo isso. Tem senhoras de 80 anos que mergulham metros e metros e metros de apneia para buscar pérolas no fundo do oceano. E elas falam, que as pessoas questionam, mas por que vocês fazem isso ainda? Elas falam, porque a gente mergulha para dentro a cada mergulho e encontra as nossas pérolas. E só mergulhando profundamente que a gente consegue encontrar elas. Eu escrevi esse livro por mim também, porque ele foi o meu próprio processo de cura. A cada página foi uma pequena catarse. Eu senti, eu chorei. E eu entrava, assim, num mergulho profundo a cada página, curando, transformando, atravessando. E, ao mesmo tempo, de uma forma leve, com um olhar de aventura, com um olhar sobre a vida, que é uma perspectiva que eu apresento e gosto, quero provocar quem se conectar e quem lê o livro. É sobre relações, é sobre conexões, é sobre o nosso cotidiano, que cada diálogo, que cada aventura vivida ali, que cada situação difícil ou mais leve, ela te conecte num lugar que você se veja naquele lugar. Que ela seja uma semente, um despertar para todos os seus momentos, no seu cotidiano. O livro ele transita entre diálogos, situações, conexões de passado e presente, no meu próprio processo de cura, mas sempre provocando você a se questionar no seu dia a dia. O que aquela situação está dizendo? O que você está sentindo? Porque a nossa intuição, ela fala o tempo inteiro. E ela pulsa o tempo inteiro, mesmo numa sala cheia de gente. Você consegue aprender a escutar o que você está sentindo. Na sua respiração, no seu sangue que flui no seu corpo, na temperatura do seu corpo, da sua pele. Então, o nosso corpo, ele fala o tempo inteiro e ele é essa grande ferramenta que o tempo inteiro está canalizando um monte de coisa. Então, a partir do livro, eu trago uma história de amor. De dor e de amor, mas é uma história de amor. Num mergulho para dentro e para fora e num processo de cura, a fim de
provocar, de tocar, de servir ao próximo. E aí, com isso, eu questiono e provoco. Você vê como nada tá desconectado? Se a gente entende a nossa vida como um todo, todas as partes estão conectadas. Vida, trabalho, vida pessoal, relação com a família, relação amorosa, relação com a gente mesmo, tá tudo uma coisa só. A nossa vida acontece todos os dias de forma intensa, de forma verdadeira. E se a gente encara tudo como esse grande todo, a gente também entende que a gente tem um poder, uma influência, e a gente pode ser a nossa própria inspiração em cada parte disso. E quando a gente move uma parte, tudo se move. E quando a gente se permite mexer numa parte, tudo se move. E um dos meus grandes aprendizados e grandes chaves e mudanças nesse processo foi: ocupa seu espaço. Para, fica. As coisas estão acontecendo em volta. E a partir do momento que você não se molda, que você não tenta ser diferente para se encaixar num lugar ou para buscar um resultado em alguma coisa, a partir do momento que você apenas é ou está, porque a gente não é nada também, a gente só está nesse puro momento, que em 5 respirações já passou. A única coisa que conecta a gente a esse momento presente é a nossa inspiração e a nossa expiração. E é o nosso único processo consciente que a gente tem de estar no presente. Todo o resto não importa. Então, o passado não importa e o futuro não importa. Começa o livro falando de uma grande aventura que eu fui viver numa ilha. Esse grande processo é uma aventura e cada momento eu olho, enxergo, vivo como um processo de inspirar e expirar, e tudo aquilo que vem de dentro e é colocado para fora, e tudo aquilo que é de fora e vem para dentro, gera uma conexão dentro da gente, que a gente ocupa esse espaço e tem um impacto sobre o nosso entorno também.